Boa tarde, irmãs. Que alegria estar aqui. Eu já estou me sentindo em casa, porque semana passada a gente esteve aqui também. Obrigada, agora eu posso enxergar. É a idade, viu, gente? Vai chegando. Eu estou me sentindo em casa, eu agradeço muito pelo convite. Eu tenho um carinho enorme pela Marcela, a gente é amiga aí de longa data, o Felipe, agora a Catarina, que é a Catalinda, né? De tão linda que é essa criança. A Jussara, o pastor Jefferson, que Deus abençoe essa casa, que continue abençoando, porque a gente já está recebendo muito, só de estar aqui, se vendo de longe, a gente já está recebendo, né? E estando aqui, louvado seja Deus, que Deus continue abençoando. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Eu tenho 37 anos, com carinha de 15, né? Aí tenho 37 anos, sou casada com o Felipe há 16 anos, ele tá aí, né? Eu que tocou o teclado. Ele é pastor na Igreja Livre Acesso, nós plantamos aquela igreja, já tem 11 anos que nós estamos servindo o Senhor ali, tem sido um tempo maravilhoso nas nossas vidas. Nós temos também um ministério com música, né, que é o Edificante. Se você ainda não conhece, eu vi que algumas ainda não cantaram as nossas músicas, segue a gente lá no Spotify, no YouTube. Nossa missão é oferecer canções bíblicas para que a igreja possa ser servida, né, nesse ministério também de música. Nós somos casados há 16 anos e nós não temos filhos ainda, mas nós estamos num processo de habilitação para adoção. A gente até participa do grupo da Sandra, que é daqui da igreja, né? Tem sido um tempo muito especial para nós, a gente está muito animado com aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E se você puder, ore por nós, a gente vai ter a nossa entrevista essa semana, quinta-feira, para a gente ser habilitado em nome de Jesus. E eu quero introduzir aqui, eu coloquei esse tema, a resolução que realmente importa, e eu quero começar fazendo uma pergunta de quem gosta aqui do Natal. Eu já cheguei aqui no clima, né? Pessoal arrumando, adorei. Quem gosta do fim do ano? Não só do Natal, né? Do fim do ano, esse clima. Gente, eu gosto muito do fim do ano, eu só perco com a minha mãe que em outubro já começa a montar árvore. Tem alguém aqui de outubro? Tem, então tem umas fanáticas aí pelo Natal, né? Mas a gente brinca lá em casa que até a cidade fica com um cheiro diferente, fica com cheiro de churrasco. Por onde a gente passa é aquele cheirinho gostoso, né, do fim do ano. É luzes, é decoração, é cantata na igreja, é reunião de família. E eu acho isso tudo uma delícia. E o fim do ano, não sei se vocês já repararam, tem uma marca própria, que é tempo de novas resoluções. É tempo de fazer listas, é tempo de metas novas, emagrecer, ler mais, organizar as finanças, viajar, beber mais água, organizar, né, a casa. Quem aqui já começou com as listas? Nossa, poucas! Oh, tem poucas. Nossa, gente, vocês não fazem essas coisas? Pouquíssimas pessoas. Eu sou da organização total. Eu adoro as coisas certinhas, não é? Verdade. Então, a gente tem essa marca, né, no fim do ano. Mesmo se você não faz, você sabe que tem quem faça. Né? E tudo isso é muito válido. Fazer planos é muito saudável. É até bíblico a gente fazer planos, né? Porém, existe uma resolução que sempre fica meio que de fora da nossa lista, que é o cuidado com a nossa alma. E até gravei um vídeo para a igreja aqui, para convidar vocês, e é um texto que Deus tem falado muito comigo, que é Isaías 55:3. E é esse convite que o Senhor tem feito para nós, que diz assim lá: deem-me ouvidos, venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. E a nossa alma, ela não vive com agenda nova, ela vive com Jesus. E esse ano eu fui profundamente impactada lendo as resoluções de Jonathan Edwards. Quem conhece Jonathan Edwards? Eu trouxe até o livro. O Felipe falou: você vai fazer propaganda? Eu vou fazer propaganda, não estou ganhando nada com isso, poderia estar, queria. Gente, comprem esse livro, coloca aí na sua lista, você que gosta de lista. As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é um jovem com 17
até 18 anos, resolveu, há 3 séculos atrás, hein? Nós estamos falando de coisa antiga mesmo. Ele resolveu escrever 70 resoluções para acompanhar o seu desenvolvimento espiritual. E as resoluções dele não eram sobre o corpo, sobre a carreira, sobre status ou produtividade, mas era sobre estar mais perto de Deus todos os dias e ser o melhor cristão que ele pudesse. Eu deixei aqui no slide algumas das resoluções dele, são 70, tá, gente? Eu coloquei 3 ali. Ele começa sempre com resolvi, e eu gosto muito disso, porque é atitude, né? Quando a gente resolve, tá resolvido, não é isso? Então eu resolvi, ele diz, que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu bem, proveito e agrado durante toda a minha vida. Resolvi estudar as Escrituras tão firme, constante e frequentemente que eu possa perceber com clareza que eu estou crescendo continuamente no conhecimento da palavra. Gostando? Resolvi esforçar-me ao máximo para que cada semana eu cresça na vida espiritual e no exercício da graça, além do nível que eu estava na semana anterior. Ele entendeu algo que muitas vezes nós nos esquecemos, que a resolução que realmente importa é estar mais próximo de Jesus. E aqui que eu quero entrar na palavra, uma história de 2 mulheres muito próximas de Jesus, eu tenho certeza que você já conhece. 2 mulheres muito diferentes uma das outras, 2 irmãs, com 2 personalidades diferentes e com 2 reações bem distintas, assim, diante de Jesus, mas que traz uma lição eterna para mim e para você. E aí eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Lucas, eu coloquei aqui também, não sei se está pequeno para vocês acompanharem, Lucas 10, 38 e 42. Eu queria pedir para a gente ler junto, dá para enxergar, gente? Sim? Vocês podem ler? Prosseguindo. Jesus entrou no povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com o serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-me que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Isso aí. Quem já conhecia essa história? Bastante, né? Então, 2 curiosidades desse texto, que começa no versículo 38, falando de um povoado. Que povoado era esse? Era Betânia, uma aldeia bem pequenininha, próximo ali de Jerusalém, provavelmente uns 3 quilômetros. E em Betânia, eu gosto muito de entender, quando eu vou ler a Bíblia, de entender o contexto, onde que está sendo. Então já fica uma dica aí para você também estudar a palavra desta forma. Betânia era um lugar muito especial para Jesus. Acontece muita coisa importante ali na vida de Jesus e revela muito da humanidade de Jesus. Ali em Betânia, Jesus chora, Jesus descansa, Jesus janta com amigos. Então, assim, sempre que a gente vai ver Betânia, é esse lugar gostoso. Sabe aquele lugar que a gente vai para descansar? Jesus tinha esse lugar de amigos, de jantar, de descanso. Mas ali também, além de revelar muito da humanidade de Jesus em Betânia, tem um dos maiores milagres de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, o seu amigão, né? E que mostra e revela a sua divindade também, porque o nosso Senhor é 100% homem e 100% Deus, né? E a própria ascensão de Jesus aos céus foi bem próximo ali de Betânia. Então, em Betânia, acontece bastante coisa importante
na vida de Jesus. Então a gente pode resumir que era um lugar muito especial para Jesus, era como se fosse um lugar, um refúgio, né? Um descanso, um lugar de amigos. E eu acho muito interessante também, essa passagem está registrada no Evangelho ali de Lucas, porque a gente não vê nada de muito extraordinário nessa história, né? Não tem milagre, não tem expulsão de demônio, não tem nenhum sinal, nenhuma maravilha. O que tem ali? Correção, tem serviço, tem amor, tem uma dona de casa bem atarefada ali e tem Jesus ensinando alguma coisa para ela, né? E isso me toca muito porque parece muito... Nossa, eu bati aqui no... Esqueci. Parece muito com a nossa vida ordinária, né? Então, traz essa identificação. Eu amo esse texto. Tenho sido muito edificada lendo essa passagem. E antes da gente avançar mais um pouquinho, eu estou tentando trazer você para dentro desse cenário. Hein? Você vai imaginando aí. Eu quero te apresentar um pouco melhor a Marta. Quem que é essa moça, essa Marta? A Bíblia mostra pra gente que Marta era uma mulher muito ativa e respeitada. Em Lucas 10, que a gente acabou de ler, quando Jesus chega ali em Betânia, o texto diz que ele entrou na casa de Marta. E isso já diz muita coisa nas escrituras, porque naquela época não era comum ter o nome de uma mulher sendo citado. Você lembra que fala da mulher samaritana, fala assim, certa mulher, né? Nem sempre conta quem é a mulher. Mas aqui a gente tem o nome da Marta em evidência, era a casa dela. Então ela é apresentada ali como essa dona da casa, a responsável, a líder daquele lar. E Marta é uma mulher bem organizada, né? A gente vê que ela é daquele tipo que vê o problema e já resolve. Né? Ela está coordenando ali a hospitalidade, ela cuida da comida, ela serve a mesa, é aquela que garante que tudo esteja pronto. Eu não sei se você conhece alguém assim. Sabe aquela irmã da igreja que a gente gosta de ir na casa dela? Até as crianças gostam de ir na casa dela. A gente fala assim, nossa, com certeza eu vou lá na casa dela. Vai ter mesa posta, vai ter cafezinho fresquinho, vai ter pão de queijo, que eu sou mineira. Tem que ter isso aí, não tem? Então a gente sempre conhece uma Marta, uma pessoa assim. E Marta tem essa característica. Alguém é assim aqui, gosta dessas coisas? Eu gosto bastante também. E Marta também é serva, né? Porque ela tá ali preocupada com as mesas. Ela quer servir Jesus. E porque ela ama Jesus. Né? Ela quer servir ele muito bem. Pensa, Jesus está na minha casa. Se fosse comigo, eu ia ficar. Jesus está na minha casa. Socorro, filho, vai comprar tudo que você tiver de melhor para comprar. Para a gente servir Jesus. E ela queria servir o melhor. Então eu quero que você vá entrando aí nessa cena. Tá bom? Era muito costume daquela época. Jesus era um rabino, um mestre. Né? Ele ensinava, ele tinha seus 12 discípulos. Então um rabino era bem comum ele ir na casa das pessoas, ter um tempo ali para lavar os pés, para descansar e às vezes tomar viagem de novo, né? E sempre rolava uma aulinha, você está com um mestre, então tem ali uma aula. E é exatamente isso que está acontecendo ali na casa de Marta. Jesus está ali na sala, né, ensinando, e enquanto Marta está preparando, tá no corre. Jesus está lá e Marta está no corre. Né? E a irmã dela, a bendita Maria, está sentada ali aos pés do mestre, e a Marta está toda ali ocupada. A interpretação muito óbvia desse texto, quando a gente aprende ele, e é o que é verdade, que Maria, uma mulher, simplesmente sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, e Jesus permitiu. A gente acabou de ler isso. Queriam até tirar, podem até querer tirar a Maria ali daquele lugar, mas o que Jesus fala? Ela escolheu a melhor parte, ela vai ficar aqui. Ninguém vai tirar a Maria daqui, não. E isso não vai ser tirado. Então Jesus está ensinando para nós que qualquer um pode sentar na fileira da frente na aula dele. Daqui não sai não, tá? Se você tem fome da palavra de Deus, ele vai te dar de comer, minha irmã. Basta querer. E aí, a gente tem aqui as irmãs ousadas que eu falo delas.
A Maria é uma mulher muito ousada, porque ela está quebrando todos os protocolos ali da época para assistir uma aula do mestre, uma mulher, não era comum, os homens tinham ali esse lugar, né? Mas a Maria tá lá quebrando os protocolos e sentando aos pés do mestre. Mas a Marta também é muito ousada, porque nós estamos falando dela. Vamos ver o versículo 40, imagina aqui comigo. A gente tem Jesus ali falando, ensinando numa sala, provavelmente cheia, né? Os discípulos estavam todos ali, e de repente a Marta interrompe também a aula de Jesus. Não é doida? Eu acho ela doidinha. Me sai uma mulher lá de trás da cozinha e interrompe a aula do mestre, ela vem no meio da sala e fala: ô Senhor, você não se importa não que a minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Fala para ela me ajudar. Eu tô aqui, quase morrendo sozinha. Né? Marta tá exortando Jesus em público, gente. Ela é louca. E a outra irmã dela tá ali sentada aos pés de Jesus. Então, assim, a gente tem duas irmãs doidinhas, ousadas aqui. Uma tá se jogando ali aos pés de Jesus, sentada para ouvir. Mas a outra também tá se jogando para Jesus, só que de um jeito errado, né? Então, elas são, gente, na minha opinião, muito autênticas. São mulheres ousadas, autênticas. E eu quero deixar isso para você, que a gente está precisando ser esse tipo de mulher, bem ousada e autêntica. Né? O Senhor está nos chamando para isso. Eu acredito que o Senhor quer isso de nós. Então, a gente vê duas mulheres muito diferentes, mas ousadas, tá? E eu sou fã delas, eu acho o máximo. Não tem nem como não gostar. Mas vamos lá. Então, Marta, ela exorta Jesus ali e ela ainda, por cima, ela dá uma ordem para ele. Ela fala assim, manda ela me ajudar. Manda. Então, ela interrompe publicamente, né, Jesus e ainda dá uma ordem para Jesus. E eu acho isso de uma coragem que eu tô passando, não tenho. Mas Marta ensina pra gente uma coisa muito linda, porque ela não esconde o coração dela diante de Jesus, né? Ela vai lá e rasga o verbo. Então, Marta é muito verdadeira. E eu aprendo muito com ela. Tenho aprendido muito com a Marta. Porque nós, foi falado até isso aqui também, nós precisamos ir para a sala com Jesus. Sentar com Jesus, abrir o nosso coração, falar o que a gente está sentindo. E o mais importante, deixar Jesus nos corrigir. Né? Ali, ela se expôs publicamente, ela pediu, mas ela foi corrigida também por Jesus publicamente. Né? E é bem legal a gente ver, né, o andamento aqui da história, que em João 11, quando Lázaro morre, que era irmão de Marta, quem sai primeiro correndo para falar o que estava sentindo? A própria Marta, ela sai correndo disparada e vai falar para Jesus o que todo mundo queria falar, mas ninguém falou. Mas Marta é a verdadeira, a sincera. Ela fala assim, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Olha o desespero, olha como é uma fala forte, olha como ela é honesta, né, no seu coração. Ela não esconde o coração de ninguém. Eu até brinco que Marta, ela não reprime nada, ela não precisa de terapia, amiga, ela não precisa, ela vai lá e fala tudo que ela tá sentindo. Diferente de mim, que tô precisando de umas sessões, já falei com a minha amiga psicóloga. E a gente precisa aprender a ir para a sala. Você tem precisado aprender a ir para a sala com Jesus, a abrir seu coração? A gente precisa. E quando a gente aprende essa história de Marta, tenho certeza que você já ouviu alguma pregação, já esteve em contato com essa mensagem, sempre fica aquela imagem que Marta, de que Maria é a certa, é a adoradora, é aquela irmã de oração, a do coque, aquela irmã fervorosa, e a Marta, que é a trabalhadora, a errada. Eu não estou falando que ela não estava errada porque Jesus corrigiu ela. Pega aí, ela foi corrigida. Mas eu quero defender um pouquinho a Marta aqui, porque ela não é uma inimiga do evangelho. Muitas vezes a gente pensa nela como o jovem rico que teve um contato ali com Jesus. Jesus fez um convite para ele, mas ele recusou. A Marta não é isso, né? A Bíblia fala
em João 11:5, que Jesus amava Marta. Gente, Marta tem um versículo, outro versículo, com o nome dela dizendo que Jesus a amava. Você tem? Eu não tenho. A gente tem porque Deus amou o mundo de tal maneira e a gente está lá dentro desse pacotão. Mas Marta tem um versículo próprio que Jesus amava ela. Então, ela é importante, tá bom? O versículo fala assim, João, depois vocês conferem lá, 11:5. Jesus amava a Marta, a sua irmã e o Lázaro. Então, Jesus tinha eles como amigos, né? E então, Marta foi corrigida por Jesus porque ele amava Marta. E Jesus nos corrige também porque ele nos ama. A palavra nos diz isso, que Deus corrige os seus filhos, aquele que ele ama. Então, a gente precisa aprender também a ser ensinável por Jesus, né? E vou dar um spoiler aí mais pra frente de Marta, que é o que eu acho mais lindo na vida dela, que depois de toda a correção que ela recebeu ali do Senhor, essa correção deu muito resultado. Aleluia! Porque em João 12, a gente vê Marta, de novo, servindo as mesas. Ela continua servindo, só que agora com um coração alinhado. E com uma das confissões mais lindas de todo o Evangelho. Marta fala, ela olha para Jesus e fala, isso está em João 11:27. É a mesma afirmação que Pedro fez. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Poderosa. Gente, Marta não é uma mulher que só trabalhava demais. Ela é uma mulher que conhecia Jesus profundamente e deixou ser ensinada por ele. Amém? Amém. Então vamos para Maria agora. Só beber uma água. E quem é Maria? Se Marta era aquela lá, prática, ativa, Maria era completamente o oposto da irmã. Mas isso não significa que uma era melhor ou pior que a outra, tá? É simplesmente um jeito diferente ali de se relacionar com Jesus. Maria aparece menos vezes na Bíblia do que Marta. Só que sempre que Maria aparece, são os momentos mais profundos. Todas as vezes que aparece o nome de Maria, aí é uma coisa que até eu já me dá uma palpitação. Ela tá sentada. Só que ela tá sentada aos pés de Jesus. O que é muito bom, né? Então, em Lucas 10, a gente vê que Maria escolheu estar sentada. Você pode ver aí na Bíblia, tá escrito. Estava sentada, ouvindo a voz do Mestre. Mas Maria não é preguiçosa, tá bom? Ela só está reconhecendo ali as prioridades. Maria é aquele coração que simboliza o entendimento melhor, né? Que antes da gente fazer alguma coisa para Jesus, a gente precisa ouvir Jesus. E em João 11, quando o irmão dela, o Lázaro, morre, Maria também chora aos pés de Jesus. E isso comove Jesus profundamente. Tinha alguma coisa em Maria que mexia muito com Jesus. E em João 12, a gente vê o gesto mais marcante, mais conhecido dela, que está até aqui na imagem, que Maria pega um perfume super caro. Dizem que valia 1 ano de trabalho, mais ou menos, o valor desse perfume. E ela unge os pés de Jesus. Ela entrega tudo que ela tinha de mais valioso para Jesus. Algo que representava a economia dela, o seu futuro, a sua segurança. E aí a gente tem um gesto de adoração, de entrega total. É muito extravagante, é muito lindo essa atitude de adoração ali de Maria, né? E Jesus aprovou também tudo isso, né? Então Maria é a mulher que nos lembra o que é essencial, que antes de servir o Mestre, nós precisamos ser servidas pelo Mestre. Lá na igreja a gente prega muito isso, e aqui também acredito que deva pregar, e se não está pregando, pode pegar firme nisso daí, que a gente precisa ser servida, né? Como que eu vou dar algo que eu não estou recebendo? O que adianta eu vir me esforçar, trabalhar, mas não está recebendo, né? Do Senhor. A gente precisa dessa lição, né? Antes da gente se preocupar com muitas outras coisas, a gente precisa se preocupar
em se assentar, como Maria, ficar calminha na presença de Deus. Então Maria mostra o valor da escuta, o valor da adoração. Maria é esse coração maravilhoso que se derrama, que se entrega, que não tem medo de parar tudo que está fazendo para tratar com Jesus. E aí rola uma tensão entre as duas, né? O texto vai falar pra gente, porque Marta está no serviço e a irmã está sentada, né? Mas Marta está no serviço meio frustrada ali. Minha irmã, ela fala, minha irmã me deixou sozinha. Então Marta está servindo com raiva. Eu posso até imaginar as panelas batendo lá na cozinha. Você sabe quando a gente quer chamar a atenção de alguém ali? Não sei se vocês assistiram The Chosen. No The Chosen rola as panelas batendo na cozinha, né? Eu amei essa cena. Se você não assiste The Chosen, assista lá. Então, minha irmã, quantas vezes a gente não é como Marta? A gente está fazendo tudo na igreja, mas a gente está pensando, poxa, ninguém está vendo que eu estou aqui afobada, precisando de ajuda? Né? Será que ninguém vai se tocar? Né? A gente está fazendo tudo pela nossa família e a gente fica pensando, nossa, meu marido não reconhece meu trabalho. Eu estou fazendo tudo pelos meus filhos, mas meus filhos, nossa, eu faço comida para eles, mas eles não estão nem aí, não quer comer, não sei o quê. Eu começo a reclamar e falar. A gente está no ministério fazendo tudo. A gente está fazendo tudo pelos outros. Mas por dentro, nosso coração, a gente está frustrada, está ansiosa e está exausta. E existe um perigo muito grande da gente viver como Marta, porque a gente pode estar ocupada demais trabalhando para Deus e a gente está se esquecendo de andar com Deus, se esquecendo de olhar para o nosso coração, né? E essa é uma grande verdade e é um grande perigo que fez Jesus ir até Marta e corrigir ela, né? E eu amo a resposta de Jesus, a correção, para mim, mais amorosa da Bíblia é a de Jesus. Você percebe que lá no texto, Jesus fala assim, Marta, Marta. Você vê que ele repete o nome dela? Não é uma bronca? É com ternura? Marta, Marta. Você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. Não sei se você consegue ouvir o seu nome, porque eu escutei muito o Senhor falando, Jéssica, Jéssica. Você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. E o mais bonito é que Jesus, ele não fala para Marta assim, ô Marta, para de ser assim. Ô Marta, por que você não é igual a Maria? Jesus respeita quem a Marta é. Ele não pede que ela seja outra pessoa. Ele só pede para ela ser menos dispersa, menos ansiosa, menos sobrecarregada e mais presente. Né? Jesus não está falando para ela fazer mais. Jesus está falando para ela fazer menos. Para ela deixar ele servir ela primeiro. Né? Ele está lembrando ela, ô Marta, você lembra que eu não estou precisando do seu serviço? Eu preciso, você que precisa de mim, eu não preciso de você, você que precisa de mim. Né? Então, isso é muito legal, é muito lindo a gente pensar nessa aplicação de que Jesus também não está pedindo para você ser outra pessoa, ele aceita o seu trabalho, ele quer que a gente trabalhe e o trabalho é bom, né? Deus aprova o trabalho. Mas ele está pedindo que a gente priorize ele primeiro. Olha como é simples. Então a gente pode trabalhar, a gente pode ter um coração de Maria no ritmo da Marta, para quem fica nervoso com quem é devagar, né? O segredo é a postura interna do nosso coração, não é o estilo externo. Né? O trabalho é muito bom, como eu já disse, mas a intenção do coração é o que mais importa. Nos últimos dias, a gente vai prestar conta a Deus de tudo que saiu da nossa boca, da intenção do nosso coração. Então, por que eu faço o que eu faço? E aí entra uma experiência minha pessoal, eu tenho aprendido muito do Senhor nesse sentido. Vocês estão em processo de plantação de igreja e isso é complicado. Eu falo que plantar igreja não é para os fracos.
Plantar igreja é difícil. Muitas vezes a gente que está na liderança, eu sei que tem muita liderança aqui, a gente faz muita coisa. E a gente pode se perder nisso, né? E eu tive uma experiência ano passado que foi tão legal. A gente comprou lá na igreja um tanque, assim, uma caixa d'água bem grandona para fazer os batismos. E o pessoal, como foi tudo rápido, assim, de última hora, encheu ali aquela caixa d'água com balde, com mangueira, para poder batizar. E beleza, o culto foi uma bênção, teve o batismo. Mas na segunda-feira, o que aconteceu? Ficou lá a caixa d'água de quantos litros que era? Você sabe? Não lembro, mas é bem grande, para caber pessoas ali dentro, para mergulhar. Então, já imagina, é uma caixa bem grande. E a gente chegou lá, a caixa estava lá com as águas, e sobrou para quem esvaziar? Para o pastor, né? E a esposa que estava junto nesse dia. Por que eu estava junto? Gente, mas eu fui esvaziando ali com o Felipe, com um balde, aquela caixa d'água. E eu sei que muitas irmãs que trabalham na igreja passam por essas situações assim. Mas eu fui tão ministrada pelo Senhor, a cada balde que eu tirava, vinha uma alegria dentro de mim, porque eu estou servindo o Senhor. Não importa se eu estou tirando água da caixa d'água, se eu estou pregando, se eu estou cantando, se eu estou ensinando para as crianças, se eu estou limpando a igreja, eu estou servindo ao Senhor. E isso é culto. Isso é adoração. E isso no nosso tempo é extravagância. Você sair do conforto da sua casa, desligar a Netflix, vir para a igreja, fazer o que tem que ser feito, arrumar lindamente uma árvore de Natal, esvaziar a caixa d'água, servir as crianças. Isso é culto, isso é trabalho e o Senhor ama isso. Se o nosso coração estiver alinhado, estou fazendo para o Senhor. Servindo um copo d'água aos meus pequeninos, você será recompensado. É poderoso, o evangelho é muito forte, é muito lindo. E Jesus termina concluindo. Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. E isso ninguém vai tirar dela. E aí entra a palavra que eu falei no começo. Maria fez o quê, gente? Escolheu. Maria escolheu. Ou seja, a boa parte é decisão. Lembra do Jonathan Edwards? Qual que ele falou? Resolvi. Escolheu. Então você pode escolher. Eu posso escolher. A gente precisa escolher. Não dá para ficar em cima de muro. O Senhor não gosta disso, não é? O morno, ele vomita. Ou você é quente, ou você é frio. Não tem meio termo. Então, escolha. Nós precisamos de decisão. E a boa parte não é frágil. Ninguém vai te roubar. A sua agenda cheia, eu sei que você está cheio de compromisso, principalmente no fim do ano, ninguém vai roubar. Os problemas, eu sei que você tem também, eu tenho, todo mundo tem, não rouba. Os desafios que a gente passa na vida, o que a gente aprende aos pés de Jesus, ninguém tira. Amém? Ninguém tira. Então, qual é a resolução que realmente importa? A gente está aí às portas de um novo ano, né? E Jesus te chama para uma resolução, uma decisão diferente. Não é emagrecer primeiro, é se alimentar dele. E, gente, não dá para viver de café com Deus Pai, não, viu? Não dá para beber água só no domingo, não. Você vai morrer de sede. A gente tem que se alimentar de verdade, estudar a palavra. Se você não sabe estudar a palavra, sabe por onde começar, aprenda, pede ajuda para os líderes da igreja, vai atrás, compra uma Bíblia de estudo. É maravilhoso aprender a palavra. E tem muita coisa, a gente vai ficar no leitinho até quando? A gente tem um banquete, a gente tem sustância, o Senhor tem muito para nós, nem cabe para nossa cabeça. Tudo que Ele tem é muito. Então, resolva se alimentar do Senhor nesse ano. Não é organizar a sua casa primeiro, isso é bom, mas a gente precisa organizar o nosso coração, como que tá as coisas aí dentro. Né? Não é controlar tudo, é descansar naquele que controla tudo. Não é colocar lá na sua lista, fazer mais. Nossa, eu preciso muito fazer mais isso, fazer aquilo outro.
Coloca lá, estar mais presente. A gente precisa estar mais presente na vida da nossa família mesmo, na vida dos filhos, na vida da igreja. Sair de casa e vir, você precisa estar presente. E estar presente com o Senhor. Para um pouquinho o que está fazendo, vai orar, ou não pode parar, vai cantando, gente, durante o dia, vai, põe o podcast, põe lá. Hoje a gente tem tantas ferramentas, tantos recursos para receber do Senhor. Tem muita coisa, a gente é muito privilegiado em tudo isso. Então, coloque estar mais presente na sua lista. E a resolução que realmente importa é, neste ano eu vou escolher, priorizar, ouvir Jesus. E disso vai nascer paz no seu coração, vai nascer força, vai nascer saúde emocional, vai nascer mais sabedoria, mais amor, mais leveza, mais vida. O Senhor tem muito para nos dar. E eu quero que você saia daqui convicta de uma coisa, que Jesus te ama. É simples, minha irmã, mas Jesus te ama. Ele te ama do seu jeitinho. E Ele quer que você seja autêntica. Lembra das irmãs autênticas? Ele ama você com o seu ritmo. Você pode ser mais devagar, você pode ser mais acelerado. O Senhor te ama. Ele ama o seu temperamento. Ele ama o seu serviço. E Ele te chama para um relacionamento com Ele próximo. De intimidade, de sala, de vida. E eu vou terminar aqui com o texto de Isaías 55, porque esse texto está ecoando. O Senhor ainda está nos chamando. Ele está com um megafone te chamando. Ouça-me. Venha até mim. Prestem atenção para que a sua alma viva. Amém? Eu quero chamar o pessoal para a gente cantar. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Que você pensasse aí na sua resolução. Saia daqui com uma resposta. Culto é resposta. Você esteve diante do Senhor. Ele falou por meio da sua palavra. E agora é com você. Como que você vai reagir diante disso?